E aí, Digi escolhidos, tudo firmeza? Pessoal, como sempre em todos os vídeos recentemente, eu estou começando. Vão lá nas redes sociais e não esqueçam de usar a hashtag AgumonForSmash, certo? É através da sua ajuda que a gente vai conseguir fazer com que uma coisa dessa se torne realidade. Beleza? Então, usem a hashtag AgumonForSmash para tudo que vocês forem fazer. Belezinha? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou estar falando finalmente sobre um tópico que gente pra caramba tá pedindo pra mim falar. E que não parece ser um assunto tão complicado assim, mas tem que ser explicado porque, bom, é um ponto extremamente importante da franquia Digimon, que são as evoluções. Pessoal, em primeiro lugar, vocês têm que entender que para Digimon funciona diferente do que a maioria das pessoas imagina como funciona. Certo? Muita gente quando pegou Digimon, pegou naquela época quando Digimon e Pokémon estavam juntos e tal, passando na televisão. Então muita gente compara Digimon com Pokémon e eles falam assim, pô, provavelmente é a mesma coisa. Até porque as evoluções dos Digimons, dos personagens principais, têm todos a aparência, assim, tipo, parecida, né? Então, por exemplo, quando o Agumon evolui para Greymon, que evolui para Metal Greymon, que evolui para War Greymon, é uma coisa que parece bastante com o que acontece em Pokémon, por exemplo, que você tem o Charmander, que vai para Charmeleon, que vai para Charizard, certo? É parecido como o nome se desenvolve, é parecido porque a aparência é semelhante, porém, as evoluções em Digimon funcionam bem diferente, tá? Eu vou explicar para vocês o que é que tem de tão diferente assim. Então, pessoal, as evoluções em Digimon elas são basicamente uma mistura entre o que acontece em Pokémon com o que acontece na ciência real. Como assim, Genai? Fácil. Como funciona a evolução pra gente, pro ser vivo de verdade? Durante o processo evolutivo, o ser vivo, né, passa por diversas situações, por diversos problemas e por diversas situações aí que ele precisa estar se adaptando. E daí, depois de milhares e milhões de anos, esse mesmo ser vivo vai passando por transformações e mutações no seu DNA, nos seus genes, para que ele se acostume com esse tipo de coisas. Então ele vai evoluir de formas diferentes dependendo do que ele passa, dependendo de onde ele vive, dependendo da atmosfera, dependendo do local, etc, etc. É assim basicamente como funciona a evolução da vida real. Em Pokémon funciona como? Bom, Pokémon treina e passa por algumas situaçõezinhas lá e daí chega uma hora que ele precisa, ou às vezes ele depende muito de que aquela evolução aconteça e daí surge um brilho lá e ele ganha uma evolução maior. O ponto é que em Digimon podem acontecer de formas diferentes, às vezes com alguma ajuda, né? Mas eu já vou chegar nisso daqui a pouco, tá? Então, pessoal, o primeiro ponto importante que vocês precisam colocar na cabeça é que Digimon é bem diferente de Pokémon nesse quesito de evolução. Como assim? Eu digo no ponto principal, que é para quem esse Digimon vai evoluir quando ele evoluir. Ou no caso de Pokémon, seria para quem esse Pokémon vai evoluir quando ele vai evoluir, certo? Nós sabemos que dependendo do Pokémon, se ele tiver, tipo, às vezes uma ou duas ou três evoluções diferentes, é muito difícil acontecer. Então, por exemplo, se você tem um Eevee, né? O Eevee passa por evoluções dependendo de muitas coisas e ele assume formas diferentes. E essas formas diferentes são de tipos diferentes e tem ataques diferentes. E daí depende da pessoa, do gosto da pessoa, do que a pessoa quer pro time dela, beleza? No caso de Digimon, não é bem assim que funciona. No caso de Digimon, dependendo do que ele passa, dependendo de que ajuda ele teve, às vezes de um item, às vezes do local que ele vive, ele vai assumir uma evolução diferente para cada caso, para cada situação. E é por aí que vai, é assim que funciona em Digimon, certo? Porém, quando a gente assiste anime, quando a gente lê o mangá, não vai funcionar dessa forma. Na maioria das vezes vai ter lá um Digi escolhido, um treinador, etc, que seja, e ele vai ter um Digimon ou vários Digimons
E ele vai fazer com que esses Digimons, ou que esse Digimon, alcance uma evolução que vai ser só ela. E a partir daí ele vai ganhar outras evoluções seguindo uma mesma linha em níveis e tal. Mas o ponto é que no oficial mesmo, os Digimons eles assumem um monte de evoluções diferentes. E muita gente não entende isso. Tipo, pô, mas como que tal Digimon pode virar tal Digimon? Isso é completamente fora da razão, fora do sentido. Tipo, não faz sentido, não tem noção nenhuma uma parada como essa. Mas acontece, pessoal. E isso é o básico de Digimon. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês bem simples, bem normal. O Agumon, vamos pegar o Agumon, que é o Digimon que a maioria das pessoas conhece. Ele, primeiro, dependendo de onde ele estiver, dependendo de como for a situação, ele vai ter vindo de Digimons diferentes. Vindo já, porque como vocês sabem, antes da forma criança, da forma Rock, existem o nível bebê, o in training, né, que dependendo das pessoas se chama assim. E antes dele ele pode ter vindo ou direto de uma Digitama, ou de um Gigimon, ou de um Koromon, ou de uma Nyaromon. Essas 3 ou 4 formas, né, se ele vier da Digitama, são todas oficiais, de formas diferentes, foram colocadas em locais diferentes. Tipo, como assim? Algumas dessas evoluções apareceram em jogos de Digimon, outras apareceram em jogos de carta, outras apareceram no anime, certo? Então assim, depois disso, o Agumon pode estar assumindo um monte de evoluções, também vindas de locais diferentes, de situações de mídias diferentes. Então, por exemplo, o Agumon pode estar evoluindo para Agnimon, ele pode estar evoluindo para Angemon, para Centalmon, para Greymon, para Meramon. Eu vou deixar aí na tela para vocês darem uma olhada na lista de evoluções que um Agumon pode estar virando aí. Mas o ponto é o seguinte, pessoal. Vocês têm que entender que existe uma coisa, uma lógica que na realidade não é uma lógica bem oficial, né? Digamos assim. É uma coisa mais que os fãs acreditam, digamos assim. De certa forma é oficial, em alguma porcentagem, né? Que existe a evolução correta. Então, por exemplo, se o Agumon virar Greymon, você pode considerar que essa é uma evolução correta do Agumon. Pois se o Agumon virar Greymon, a gente sabe que fica certo para ele. Beleza. Porém, se o Agumon virar, por exemplo, um Tyrannomon, não ficaria tão estranho assim. E ele pode evoluir para Tyrannomon. Mas, de acordo com etc. aí, com um monte de coisa, não é a evolução correta, certo? Mas depende de como você vê. Então, por exemplo, vou explicar para vocês como uma coisa dessa pode acontecer. Se você tiver o Agumon e o Agumon viver em uma situação diferente, em um ambiente diferente, por exemplo, se esse Agumon estiver vivendo em montanhas e perto dessas montanhas tem vulcões e etc., provavelmente as chances adaptativas desse Agumon é que ele evolua para um Digimon de fogo, para um Digimon dinossauro, coisas do tipo. Agora, se esse Agumon está vivendo na floresta, perto de lagos e junto com outros Digimons que sejam insetos, por exemplo, ele pode estar virando Stingmon ou alguma coisa parecida, que já foi possível que em algumas outras mídias aconteceu, certo? O ponto em Digimon, pessoal, é que você não tem muita coisa para desconsiderar. Como assim? Por exemplo, se você está assistindo um anime, por exemplo, você está assistindo Naruto ou One Piece, por exemplo. Nesses animes existe uma coisa chamada filler, episódios filler, ou parte de episódios filler. O que é isso, se você não sabe? São partes que não são da história original, que a história original dos animes normalmente vem dos mangás. Então, se tem uma coisa que está no anime, mas no mangá ela não existe, automaticamente ela é filler, ela é uma coisa que pode ser desconsiderada, que você não precisa ver porque ela não é oficial, certo? Porém, em Digimon, isso não existe muito bem, porque você não tem um mangá de onde veio a história do anime Digimon Adventure. Não, o Digimon Adventure é sua própria história no anime, enquanto os mangás têm suas próprias histórias, e um não desconsidera o outro, certo? Os filmes, a mesma coisa. Os jogos, a mesma coisa.
Então você não tem como desconsiderar nada de Digimon. Assim, muitas pessoas, a maioria das pessoas, considera toda e qualquer coisa que for lançada de Digimon que contém histórias como canônico, porque você não pode simplesmente chegar aqui e falar, não, mas esse filme não é canônico com a história. Como? Como que você me prova isso? Não, ele não tem uma fonte de onde que veio a história do Digimon Adventure que faça com que esse filme do Digimon Adventure não seja canônico, certo? Eu vou estar tratando mais desse assunto em um outro vídeo, tudo bem? Mas aqui isso é importante ser citado, por quê? Porque a gente tem um monte de evoluções para um monte de Digimons e um cara vai chegar para você e vai falar assim, não, peraí, mas o Greymon é a evolução certa do Agumon. Não, certa vírgula. Qualquer uma dessas evoluções que está aparecendo na tela para você pode ser considerada como uma evolução certa do Agumon, por mais bizarra e sem sentido que ela pareça, certo? Isso faz parte de Digimon, queira você ou não, certo? Isso é oficial, certo? Consta em perfis oficiais em diversos lugares. Fazer o quê? E a partir daí, a gente entende mais ou menos como a evolução de Digimon funciona. Então, pessoal, se você tem situações diferentes que fazem esse Digimon evoluir de várias formas diferentes, você também tem os escolhidos com seus Digivices, seja lá o que for que eles estiverem usando, que fazem com que esses Digimons evoluam meio que forçadamente. Então, pessoal, como que a gente considera a evolução que acontece através do Digivice? A gente considera ela como uma coisa certa? Não. Se você pensar bem, a evolução por Digivice, a evolução que o Digi escolhido faz aquele Digimon fazer, indiferente da temporada, indiferente do mangá, ela não é exatamente certa, né? Então, por exemplo, se esse Digimon vive na natureza do mundo digital, e ele vive bastante, e ele luta bastante, e ele, sei lá, absorve outros Digimons, etc, o que for, ele vai ganhando experiência, ele vai se tornando cada vez mais forte com o tempo, até que chega uma hora que esse Digimon digivolve, ele evolui, mas o ponto é que se ele evolui na natureza, ele evolui permanentemente. Ele não volta mais para outra forma dele, a não ser que ele morra, vire uma Digitama e nasça de novo. Aí ele vai ter que passar por essas formas de novo, certo? Isso se ele virar o mesmo Digimon, tá? Eu vou estar falando sobre isso em um outro vídeo. Mas o ponto é que quando o Digimon evolui na natureza, ele evolui dependendo do ambiente, dependendo da situação, dependendo até da personalidade dele, tipo se ele é um Agumon do mal, por exemplo, ou sei lá, o que for. Dependendo de muitas coisas, muitos fatores, ele evolui permanentemente. Então, por exemplo, quando você assiste uma temporada no anime e você vê lá na floresta um Digimon nível Champion, por exemplo, você vê uma Unimon, ou você vê um Monochromon, tal. Esse Digimon que está ali nível Champion, ele já viveu pra caramba, e ele já lutou pra caramba, e é por isso que ele conseguiu alcançar esse nível, certo? No caso do Digi escolhido, ele pega um aparelho, joga sentimentos, joga dados, joga seja lá o que for naquele Digimon, e faz com que aquele Digimon que ele tem evolua de uma forma forçada, certo? Ah, mas isso faz mal pro Digimon? Não, não faz mal de forma alguma, até onde a gente sabe. A não ser que ele faça alguma coisa meio idiota. Por exemplo, o que aconteceu no Digimon Adventure, ou o que aconteceu no Digimon Savers, né, Digimon Data Squad, onde os escolhidos chegaram lá e fizeram alguma coisa errada, e graças a eles terem feito essa coisa errada, o Digimon assumiu uma forma diferente. Você vê vários casos como o Skull Greymon, o Megidramon no Digimon Tamers, o Shiny Greymon modo arruinado, né, Ruin Mode, do Digimon Savers, entre várias outras, certo? Agora, é forçado sempre? É forçado sempre. Esse Digimon precisa alcançar aquela forma naquela hora pro Digi escolhido, para que ele proteja alguma coisa que precisa ser protegida, salvar o Digi escolhido, salvar o mundo digital, seja lá o que for. Ele precisa superar aquela força que ele tem. Então, ele vai alcançar formas com um monte de coisas que acontecem, que jogam nele, etc. E é por isso que ela não é uma forma real. É por isso que quando esse Digimon gasta a energia que foi jogada nele, ele volta à forma anterior dele, certo? Então, se você assistiu qualquer temporada de Digimon, você vai ver que, por exemplo, vamos pegar a primeira mesmo, Digimon Adventure.
o Agumon tá lá, o Agumon evolui para Greymon. Quando ele gasta a energia dele, ele volta a ser Agumon. Às vezes ele volta a ser o Coromon, que é antes do Agumon, porque ele gasta muita energia, certo? Então, se você pensar, até mesmo no Digimon Adventure, o Agumon nem é o parceiro do Tai, é o Coromon, é antes do Coromon, é o Botamon que é o parceiro do Tai, porque é a forma original dele. Porém, pessoal, existem várias formas de ser forçado, certo? Então, dependendo da temporada, isso é forçado, isso é feito de uma forma diferente, certo? O que é básico e normal em todas as temporadas, certo? Até em todos os mangás, a não ser, por exemplo, no filme Digimon X Evolution, onde o Digimon lá não tem parceiro, certo? Lá é de uma outra forma que é feito. Eu já vou usar isso como exemplo. O ponto é que quando você tá lá na temporada e você vê, por exemplo, o Vimon do Davis, né, do Daisuke, e ele usa um Digiovo, né, um Digimental lá, que faz com que o Vimon se torne Flamedramon, ou sei lá, Light Dramon, beleza. Isso é uma evolução forçada. Quando o Tai faz o Agumon virar Greymon, usando os dados e o sentimento dele através do Digivice, é uma evolução forçada. Quando o Taiki do Digimon Cross Wars faz com que o Shoutmon se funda com outros Digimons e ele vira uma forma mais forte, é uma evolução forçada, certo? Até no Digimon Universe agora, se eles usam os chips lá e fazem com que os AppMons se tornem AppMons diferentes, mais poderosos, também é uma evolução forçada. Para que esse Digimon evolua de forma certa, ele precisa estar vivendo na natureza, vivendo por muitos anos, treinando, batalhando, sei lá, absorvendo Digimon, dependendo de onde ele estiver. Quando ele evolui dessa maneira, ele vai evoluir permanentemente. Ele não volta mais para a forma anterior dele, certo? Isso é visto e provado várias vezes. Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, no Digimon X Evolution, no filme, você lida só com Digimons, não existem humanos lá. E quando o Dorumon, que é literalmente o personagem principal daquilo, passa por evoluções, ele não volta mais a ser a evolução anterior dele. Então quando aquele Dorumon vira Dorugamon, ele continua como Dorugamon. Por quê? Porque ele está evoluindo sozinho, sem ser forçado, sem precisar de um Digi escolhido jogar alguma coisa nele, para que ele evolua, certo? Então vamos lá, outro exemplo que é um exemplo que a maioria das pessoas deixa passar despercebido. Na temporada de Digimon Adventure, quando os Digi escolhidos encontram com os Digimons deles pela primeira vez, eles estão na forma Training 2, ou BB2, como você quiser chamar. Então ele encontra o Coromon, ele encontra o Motimon e tal. Eles são já nessa segunda forma, antes do Agumon e do Tentomon, etc. Mas não na primeira forma deles. Porém, quando o Tai encontrou com o parceiro dele pela primeira vez, isso acontece no primeiro filme, ele sai do ovo e é um Botamon, certo? Esse Botamonzinho, Digimon pretinho assim, pequenininho, ele é a primeira forma de todas nessa linha evolutiva, nessa cadeia. Ele vira Coromon. Então por que quando eles chegaram na primeira temporada e eles foram para o mundo digital, os Digimons já estavam nessa segunda forma? Porque já passou um tempo de vida deles. E esse tempo de vida deles que passou fez com que eles se transformassem na segunda forma permanentemente, certo? E ponto final, tipo, literalmente eles ficam naquela forma agora, porque passou o tempo de vida deles. O que é muito importante lembrar também, pessoal, que quando um Digimon atinge um certo nível, o tempo de vida que ele precisa passar para atingir o próximo nível é maior. Isso, por exemplo, você vai ver em jogos. Se você jogou Digimon World, Digimon Next Order, por exemplo, recente aí, você vai ver que tipo, quando o Digimon está no nível BB e ele vai para o nível BB2, o tempo é muito pequeno, é muito curto para que ele atinja essa forma. Agora, para ele ir do BB2 para o Rock, já é maior. Do Rock para o Champ, maior ainda. Do Champ para o Ultimate, maior ainda. E assim sucessivamente. Isso é o básico, certo? Existe um tempo aí que eles precisam. Mas o que eu quis explicar aqui nessa parte é literalmente isso. O Digi escolhido, seja lá de onde ele for, como ele for chamado, etc. O que ele usar vai estar fazendo com que o Digimon evolua de uma forma forçada. Forçada, como eu já disse, não é
assim, tipo, Digimon evolui aí porque eu tô mandando. Não. É tipo uma conexão entre os dois, mas que está fazendo com que esse Digimon atinja uma evolução que ele não conseguiria atingir ainda se não tivesse a ajuda do Digi escolhido. Enquanto a evolução certa, a evolução real, o que acontece no mundo digital sem a ajuda de ninguém, ele precisa estar vivendo, treinando, etc. O que é uma coisa extremamente parecida com o que acontece em Pokémon, sim, certo? Então tá aí, uma mistura entre o que acontece com Pokémon, com o que acontece na vida real, na ciência, na teoria da evolução, com uma pitada de coisa diferente. Isso é a evolução em Digimon. Inclusive, pessoal, em Digimon Frontier, quando o ser humano usa um Digispírito e ele vira um Digimon, isso é um tipo de evolução forçada também. Mesmo que seja o humano que estiver fazendo isso, dentro do mundo digital o corpo dele é feito de dados, ele está sendo forçado, ele está se forçando, né, no caso, a passar por uma transformação e evoluindo para um Digimon. E que passa também por vários níveis diferentes aí, com outros espíritos no caso, né? Que são equipamentos, são itens também, certo? Então, o que acontece é que na maioria dos Digimon, se não tipo 100% deles, você vai lá procurar por ele e você vai ver que a linha evolutiva dele, as possíveis evoluções que ele pode alcançar, viram uma cascata enorme. Você vai ver muitas possibilidades, tipo, ele pode virar isso, esse pode virar esse pode virar esse, por aí vai. Até que chegam nos níveis mais altos, e daí acaba parando, né? Na maioria das vezes, às vezes esse nível mais alto acaba ganhando um outro nível mais alto, como acontece diversas vezes. Daí você tem os níveis de evolução, que eu vou estar citando aqui. Você tem a Digitama, que é onde todos eles começam, a não ser alguns casos e exceções. Aí você tem o nível BB, que é o primeiro de todos, ou BB1, ou In Training 1, né? Que é o que sai da Digitama, na maioria das vezes. Que esse nível BB1 evolui para o nível BB2, ou In Training 2, como você quiser chamar. Daí esse In Training 2, ou BB2, vai virar o nível criança, ou nível Rock, né? Que é como a maioria das pessoas costuma chamar, quem jogou os jogos principalmente. O nível Rock vai evoluir para o nível Champion, ou nível adulto, certo? Ou campeão, como você quiser chamar. Que é ali na fase do Greymon, do Kabuterimon, coisa do tipo. O nível campeão vai evoluir para o nível Ultimate, ou nível perfeito, que também fica certo das duas formas, que é ali no Metal Greymon e tal, que vai evoluir para o nível Mega, ou nível Ultimate, dependendo do que você quiser chamar, também vai ficar certo. E daí existem algumas exceções, por exemplo, em algumas mídias eles usam um nível chamado Super Ultimate, que é o nível Super Mega ou acima do Mega, coisas como Omegamon ou como Arcadimon Super Ultimate ou como o Dukemon Crimson Mod, Imperial Dramon modo Paladino, etc. entrariam nesse nível aí. E daí tem os outros tipo níveis de evolução que você faz com equipamentos, com itens, né? Então você tem o nível Armor, né, que evolui com Digiovos, você tem o nível Espírito, né, nível Híbrido, que é o que eles usam os espíritos no Digimon Frontier, eles têm essa classificação diferente aí. E agora você tem tipo alguns Digimons que não tem nível específico. Então, por exemplo, se você for ver o Shoutmon do Digimon Cross Wars, em algumas mídias ele é visto como Digimon nível Rock, em outras ele é visto como Digimon que não tem nível específico, apesar de que ele passa por evoluções normais também. E você tem os Digimons APP, que são os Digimons que nasceram de uma forma diferente, então eles evoluem de uma forma um pouco diferente, que eu vou estar explicando num vídeo futuro aí pra vocês. Então, pessoal, para encerrar, vamos lá, aquela pergunta incrível. Porra, Genai, mas o que é certo? É a Holy Dramon ou é a Ophanimon? Caralho, meu Deus. Entenda uma coisa, querido amiguinho. Todas as duas estão certas. Só para você ter uma noção, certo? Para você ter uma noção, como eu já expliquei no caso do Agumon, que existem trocentas evoluções que ele pode alcançar, isso não é diferente com a Teiyumon, certo? A Teiyumon vai evoluir para Angelomon e a Angelomon vai ter um monte de evoluções possíveis. Essas evoluções possíveis eu vou deixar aí na tela para vocês verem, ó. Olha isso, dá uma olhada no monte de coisa que ela pode virar. Será que é só a Holy Dramon e a Ophanimon
que são tão importantes desse jeito? Não, meu. As duas estão certas. Ok? As duas são evoluções certas possíveis. Dentre, tipo, o quê? Umas 20? Dá uma olhada nisso daí. Dependendo da situação que essa Angeomon tiver, que essa Teomon tiver, dependendo do Digi escolhido, dependendo do sentimento que for usado nela, dependendo de onde ela viveu, se ela tomou um monte de porrada de um monte de Digimon, dependendo de um monte de coisa, se ela foi exposta, seja lá o que for, ela vai evoluir diferente, certo? Então, tanto o Holy Dramon, quanto o Angeomon, como sei lá, quanto o Claves Angemon, quanto a Babamon ali, ó, todos eles estão certos, de alguma forma. Então essa discussão de Holy Dramon e Ophanimon para mim nunca foi tão inútil, certo? O que as pessoas brigavam era para saber qual que vai aparecer no desenho lá na televisão. Tanto faz, e você quer que eu te diga mais? Tinha que ser a Holy Dramon, porque a Holy Dramon apareceu primeiro, certo? Se você não sabe disso, no filme, no quarto filme de Digimon, terceiro filme de Digimon, no terceiro filme de Digimon, que é o filme de Digimon dos Ovos de Ouro, que se você der uma procurada aí você vai achar, a Hikari e o Takeru, o TK e a Kari, já tinham feito os Digimons deles alcançarem o nível Mega, certo? O Patamon já tinha virado Serafimon e a Teomon já tinha virado Holy Dramon nesse filme. Pô, tá, ela virou o Fanimon Fall Down Mode. Tanto faz, é uma forma alternativa. O Agumon virou Skull Greymon, mas ele podia ter virado um monte de coisa diferente. Podia ter dado errado. E o Agumon podia ter virado Numemon no meio do anime. Eles só quiseram que ele virasse Skull Greymon porque era mais legalzinho. Da mesma forma como ela virou o Fanimon Fall Down Mode, porque é mais legalzinho, tá? Ponto final. Todas essas formas aí estão certas. É isso aí. Beleza, pessoal? Olha, espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem checar linhas evolutivas de todos os Digimons possíveis e imagináveis, entrem aí nos sites que eu sempre passo para vocês, wikimon.net ou na Digimon Wikia. Eu recomendo a wikimon.net porque eu acho ela mais organizada, eu acho ela melhor, mas qualquer um dos dois vocês vão se achar lá e vai ter todos os Digimons com todas as linhas evolutivas e evoluções possíveis para vocês checarem lá, tá? Espero que tenha ficado explicado. Muita gente parece que não entendia direito como isso funcionava. É uma coisa muito mais básica e fácil do que parece. A maioria das pessoas explica errado esse assunto. É isso que me incomoda. Você vai ver um monte de vídeo no YouTube por aí. Você vai ver os caras falando um monte de coisa nada a ver, coisa errada e tal. Mas não, isso que eu expliquei aqui pra vocês é o que acontece. É como funciona, tá? Beleza? Última coisa, sobre as fusões, por exemplo, a Jogress lá, DNA Evolution, também é uma forma de evolução forçada, tá? Ponto final, isso aí já devia ter sido entendido antes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Eu ou outro Digi escolhido vai estar ajudando você com certeza. Pessoal, como sempre, um grande abraço. Eu adoro todos vocês. Espero que vocês tenham dias maravilhosos. Olha, se você está a fim de me seguir, de me fazer perguntas mais facilmente pessoalmente, me segue no Twitter. Meu Twitter está postado aí na descrição do vídeo, tá? O Twitter do Genai. Você vai ver aí. Se você curtiu o vídeo ou não curtiu, deixa um like ou um dislike. É fácil, você tá com o mouse aí na sua mão, beleza? Se você é novo por aqui, gostou do assunto, gosta de Digimon, se inscreve no canal Digi Escolhido. Você vai estar me ajudando a crescer pra caramba dessa forma, tá? E se você curtiu o vídeo pra caramba mesmo, e você acha que outras pessoas precisam ver esse vídeo, compartilhe, leve esse vídeo pra onde você quiser, compartilhe aonde você quiser, com quem você quiser, beleza? Então é isso aí. Um grande abraço bem forte, adoro todos vocês, e até o próximo vídeo. Um grande abraço.